A aula pública de hoje discute a democratização do livro na América Latina. Neste programa, gravado no Sarau da Perifatividade, na Zona Sul de São Paulo, quem fala sobre o assunto é José Castilho Neto. Doutor em Filosofia pela USP, Castilho Neto foi secretário do Plano Nacional do Livro e Leitura nos governos de Lula e Dilma. A América Latina experimentou um amplo processo de integração nos últimos anos. Em termos de educação e cultura, os países da região também passaram a discutir como democratizar o conhecimento. Para especialistas, garantir a circulação e o acesso aos livros é fundamental para esse processo. Nesse sentido, surgiram iniciativas para consolidar bibliotecas comunitárias, para incluir literatura no currículo básico das escolas e, sobretudo, criar políticas públicas de incentivo à leitura. No entanto, ainda existem barreiras que impedem um plano latino-americano para a produção e edição das publicações. Mas, afinal, como implementar políticas públicas capazes de incentivar a circulação de livros na sociedade? Como democratizar a leitura na América Latina? O livro, nós não podemos esquecer, é um objeto secular que foi construído cada vez de maneira mais aperfeiçoada nos últimos 5 séculos e que nós temos o livro como um resultado, é um produto cultural que faz parte do resultado de uma cadeia criativa. Os autores, os escritores, passa por uma cadeia produtiva, que são as editoras de todos os portes, e chega finalmente às mãos do leitor. Esse objeto, essa criação do autor, essa criação dos editores, ele somente se realiza quando acontece a leitura. E aí é outro ato. Não é o mesmo ato, mas são atos que se complementam, são atos que se interagem. Essa nossa visão é importante quando nós falamos de democratizar a leitura na América Latina, porque muitas vezes essas coisas se confundem. Não basta apenas ter o resultado daquela indústria editorial, daquela feitura editorial que é fazer um livro. O resultado da leitura acontece quando há gente envolvida, quando há pessoas que se envolvem, quando nós temos cada vez mais a relação humana se estabelecendo como uma relação entre o autor que escreveu, a editora ou uma casa publicadora que o fez e alguém que faz essa mediação, a mediação da leitura, como fazem, por exemplo, os saraus. O que eu vejo por aí, enquanto fui secretário do Plano Nacional do Livro e Leitura, é exatamente muitas escolas abarrotadas de caixotes de livros, mas não de bibliotecas, não de salas de leitura, porque os livros chegam e não saem dos caixotes, porque não tem gente, não tem professores que gostem de ler, pessoas que estejam minimamente habilitadas de fazer essa doação de si, que é exatamente criar leitores. Eu estou falando, em última instância, de nós entendermos que, mais do que qualquer outra coisa, a questão da leitura, a democratização da leitura, só é possível quando nós construímos também países democráticos. Quando nós preservamos também, dentro da construção da democracia, nós preservamos palavras fundamentais, que é inclusão, diversidade, pluralidade de opiniões, respeito ao outro. E, de todas essas, eu entendo que a palavra inclusão talvez é aquela que mais deixe evidente que uma democracia plena na América Latina só é possível se vier realmente acompanhada da absorção das grandes massas de pessoas que, durante todo o período da chamada descoberta, lá dos anos 1500 até agora, lutam cada vez mais pelos seus direitos e, muitas vezes, têm esses direitos solapados. A história da leitura é também uma história de luta. É uma história onde nós temos que ter, mais do que qualquer outra coisa, a escuta de tudo que se faz na sociedade. Mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos escutar
e saber o que de fato funciona em cada um dos lugares. E aí nós entendemos a palavra e o peso e a necessidade da palavra diversidade. Porque em cada lugar, só para falar do nosso imenso país, em cada lugar nós temos uma forma de fazer leitores, um jeito de fazer leitores. Então, esse jeito sai de onde? Sai de onde a leitura acontece, numa América Latina que começava a encontrar o seu caminho da liberdade, o seu caminho da independência, das grandes potências. Essa América Latina construiu, a partir de 2003, e de uma cúpula dos chefes de Estado, a necessidade de se criar planos nacionais de leitura, que seriam os planos ibero-americanos de leitura. E nós tivemos, de lá para cá, 17 países que se engajaram nessa luta, entre elas o Brasil. Aqui nós construímos o Plano Nacional do Livro e Leitura, e eu entendo que é exatamente dos dois grandes alicerces do Plano Nacional do Livro e Leitura. Primeiro, a ideia básica de que cultura e educação são fundamentais para que nós tenhamos países leitores. Não adianta achar que a leitura é uma questão da cultura ou é apenas a alfabetização da educação. Precisam estar os dois juntos, fortemente juntos, sinceramente juntos. Nós precisamos do Estado e nós precisamos da sociedade. A união desses esforços, porque o esforço é gigantesco, é que poderá ter realmente portar a solução e termos uma sociedade de leitores. E aí nós temos as ações, os blocos das ações, que são os 4 eixos. O primeiro deles, não preciso nem dizer, é exatamente a democratização do acesso. Se nós não tivermos o material em mãos, se nós não tivermos o contato com os autores, se nós não tivermos a democratização do veículo que traz a leitura, que são os livros, hoje, em todos os seus suportes, os tradicionais, os digitais, etc., nós não teremos realmente a possibilidade de ter leitores. E o grande veículo dessa democratização, é importante dizer, são as nossas bibliotecas. São as nossas bibliotecas públicas, são as nossas bibliotecas comunitárias, são as bibliotecas escolares, são todas aquelas bibliotecas que estão espalhadas hoje pelo Brasil todo, que são, no caso das bibliotecas públicas, são o maior e mais presente equipamento cultural em todas as cidades brasileiras. Sem essa democratização do acesso, que as bibliotecas também representam, nós não teremos a possibilidade de fazer a leitura chegar a todos. O segundo ponto é exatamente aquilo que complementa o primeiro, e que é exatamente a existência e a necessidade da formação de mediadores de leitura. Mediadores no seu sentido amplo. Começa com a mãe, com o pai, com o avô, com a tia, com o papagaio, etc. O do ambiente familiar, ele pula para a escola, ele pula para as comunidades, ele pula, enfim, para onde houver pessoas e onde houver a possibilidade da palavra livre, da palavra cantada, da palavra contada, da palavra lida. O terceiro ponto, que é importante, o terceiro eixo, vocês bem sabem, é o valor simbólico da leitura. É importante que isso seja um valor nosso. Aquele valor que é um valor interno, emotivo, afetivo, próprio, que ajuda a pessoa a ser gente. E, ao mesmo tempo, aqueles valores simbólicos também muito ligados aos nossos direitos. Isso tudo é valor simbólico da leitura. E o quarto ponto é exatamente o apoio a toda a indústria criativa, produtiva, distributiva do livro. É importante nós termos uma forte cadeia autoral, uma forte cadeia produtiva e uma forte cadeia distributiva, para que o conjunto dos nossos autores possa ser bem editado, possa ser bem distribuído e que esse também seja um veículo de democratização da leitura. Agora, o professor Castilho Neto responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Oi, professor José Castilho, tudo bem? Aqui na Inglaterra a gente tem um sistema de bibliotecas que ele é bem diferente do que a gente tem no Brasil. E eu acho que uma das coisas que mais chama atenção é porque aqui a gente encontra as bibliotecas em todos os bairros e elas não estão associadas às escolas, como a gente costuma ver no Brasil. Isso acontece porque aqui a gente tem uma lei de 1964 que estabelece que é dever dos governos locais cuidar das bibliotecas. Ultimamente, essa lei ela tem sido muito evocada por uma razão. Devido a cortes orçamentários, estima-se que cerca de 10% das bibliotecas daqui da Inglaterra
estejam sob risco de fechamento. Então, movimentos sociais, existe por exemplo, que se chama My Library by Right, eles têm evocado a Lei de 64 para forçar o governo a manter as bibliotecas abertas, uma vez que isso é um direito da população. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se uma lei dessas, deixando claro a obrigação do governo em manter as bibliotecas, poderia ser interessante no caso brasileiro, ainda que seja para ela ser usada dessa mesma forma, como um instrumento de pressão da sociedade civil para fazer com que os governos mantenham as bibliotecas e abram bibliotecas para a população. Quando nós falamos de criar uma lei no Brasil, no caso para a leitura, nós estamos falando em nada mais, nada menos, da possibilidade de nós adquirirmos, de fato, termos uma lei como um marco legal e uma reivindicação que possamos seguramente batalhar por ela. Não é? E é importante que exista uma lei, porque quando existe uma lei, ela se transforma simbolicamente num direito constituído. E nós temos que lembrar, nessas horas, dois grandes mestres, que eu chamo a atenção de vocês. Um deles é Paulo Freire. Paulo Freire diz em toda a extensão da sua obra, em vários momentos, não é? A questão de que nós não podemos pensar as aquisições, as inclusões, aquilo que faz parte, deveria fazer parte de todo ser humano, e quando nós estendemos, as sociedades estendem isso para o conjunto da sociedade, muitas vezes é colocado como se fosse uma concessão, como se fosse aquilo que nós concedemos, como se fosse algo, bom, tiveram tantas mazelas históricas, tantos problemas, vamos ceder isso. O Paulo Freire diz, não, nós temos que trabalhar isso como direito. É direito das pessoas, é um direito humano das pessoas. E a leitura se insere exatamente nesse quadro. O segundo mestre que eu lembro é o mestre Antônio Cândido e o seu famoso texto, O Direito à Literatura, não é? Onde ele coloca esse direito à literatura como parte integrante da própria integridade do ser humano, da sua formação como pessoa, como cidadão, como ser emotivo, como ser sensível e como ser racional. No Brasil, eu lembro a vocês, nós tivemos nos últimos 10 anos, ou nos últimos 13 anos, na verdade, as primeiras leis ligadas à questão do livro e da leitura. A primeira lei de 2003, que é a conhecida Lei do Livro, que diz mais respeito à produção do livro e também fala sobre as bibliotecas. Nós tivemos, em 2010, uma lei específica para as bibliotecas escolares, que cria até 2020 a necessidade de que toda escola brasileira tenha uma biblioteca, mas existem outros projetos em andamento, uma outra lei das bibliotecas que está em circulação, assim como vários tipos de leis que estão passando hoje pelo Congresso Nacional. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que nós temos uma espécie de lei magna, mas exatamente nós estamos a um passo de criarmos, no Congresso Nacional, a aprovação da Lei da Política Nacional da Leitura e da Escrita, que vai regulamentar e vai colocar como obrigatoriedade de todos os governos federais a criação de planos nacionais de livro e leitura, tornando, portanto, como política de Estado, aquilo que nós entendemos ser algo de direito de toda a população brasileira, que é o direito à leitura. Então, nesse sentido, e concordando com a Raquel, nós precisamos ter uma lei pela qual nós possamos brigar, não é? Aliás, o movimento que eles criaram, não é? A biblioteca, se não me engano, a biblioteca por direito. Não é? É assim que eles estão fazendo o movimento pelas bibliotecas na Inglaterra. Não é? E, no caso nosso, além dessa questão da biblioteca e da leitura por direito, nós não podemos esquecer nunca que essa também é uma luta que se encaixa em toda a luta permanente da população brasileira para ter uma nação livre, emancipada, não subalterna. A leitura faz parte disso, porque sem a leitura nós não compreenderemos jamais esse mundo da dominação pelo conhecimento e pela informação na mão de tão poucas pessoas e tão poucas instituições.